Uma grande possibilidade de eu estar gravando esse vídeo e os meus vizinhos estar pautorando ali, ó, xingando, tudo, entendeu? Porque as criançadas estão de férias e a falação na rua o dia todo, entendeu? Então, se esse vídeo ficar com barulho externo, ignorem. Faz 31 dias que eu estou fazendo o meu devocional pela manhã. E hoje eu queria falar com você sobre nem sempre tá com vontade, nem sempre tá com força, nem sempre tá legal. E eu sei que eu já gravei um vídeo esses dias falando em eu tô querendo desistir. Não tô forçando a barra nesse tema não. É que hoje quando eu li o Salmo 31, eu percebi que é sobre isso esse salmo. Sobre quando você não tem forças. E aí eu achei interessante a gente falar sobre isso, já que hoje completa um mês que eu tô mantendo essa rotina. O salmista Davi estava muito inspirado nesse dia, porque ele falou de um tema muito atual, que é um tema de hoje, é um tema de antes e vai ser um tema de amanhã. Porque nem sempre a gente tá a mil maravilhas, a gente pula da cama no primeiro despertador, nem sempre a gente levanta e a gente tá de bom humor, nem sempre a gente tá alegre, nem sempre a gente tá querendo conversar, nem sempre a gente quer ler a Bíblia. Mas ele fala uma estratégia para você fazer de forma que você não use a sua força, não use a sua alegria, o seu bom humor. E isso muda um pouco a situação, porque daí você vê a situação por outro lado. Tem um determinado ponto do texto, depois você pega e senta e lê lá. E lá na metade do salmo, o salmista fala: meu Deus, eu estou muito angustiado, tem misericórdia de mim. Ele diz: consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma, o meu ventre, e porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. Então, isso quer dizer que teve um dia que o salmista levantou e ele falou assim: eu tô consumida de tristeza. Quer dizer que nem todo dia a gente tá bem. Isso não é novidade para ninguém. Na verdade, a nossa geração tem uma facilidade de estar triste. Isso é um problema. Mas nem todo dia a gente tá alegre, nem todo dia a gente tá sorrindo, nem todo dia a gente tá com força. E aí, o que a gente faz nesses dias que a gente não tá com força? O que a gente faz nesse dia que a gente tá sem vontade nenhuma, que a gente tá de mau humor, que a gente nem quer levantar da nossa cama? O que a gente faz nesse dia? Na verdade, Deus tem falado comigo nesses últimos dias sobre esse tema, porque eu assisti um vídeo num canal chamado 99+1. É um pastor que resgata pessoas em situação de vulnerabilidade. Normalmente, pessoas que são viciados, que estão numa situação muito deplorável. E aí, no meio do vídeo que eu tava assistindo, ele fala assim: quando eles não têm força, eles usam a minha força. Eles usam a nossa força. É mais ou menos nessas palavras que ele diz. E salmista fala isso. Porque o salmista, ele tá numa situação de vergonha. Ele diz que ele é vergonha de todos os inimigos. E daí você fala assim: tá, de todos os inimigos, ninguém tem orgulho do seu inimigo. Daí ele aumenta. E até dos meus vizinhos. E daí você fica pensando, também dos meus vizinhos não são tão próximos. Mas na época, vizinhança era muito importante. Mas mesmo assim você diz: eu não sou tão ligado assim com o vizinho. Então ele diz: e eu sou um horror para os meus conhecidos. E aí começa a ficar pesado e você começa a imaginar qual é a situação do salmista nesse texto. E ele até cita uma situação que é engraçada, porque ele diz que as pessoas viam ele e atravessavam do outro lado da rua. Então elas não queriam nem contato, nem ser associada a ele. Ele estava numa situação bem deplorável, inclusive. Ele diz que está esquecido no coração deles, esquecido nos corações até dos seus amigos. E aí eu fiquei pensando: será, Davi, que você não estava... Será que você estava esquecido no coração de Deus? Bom, não estava, né? Nunca está. Até porque no Salmo 27 ele diz: quando meu pai e minha mãe desamparar, Deus me recolherá. Mas no verso 3 ele diz assim: tu és a minha rocha, a minha fortaleza, assim por amor do teu nome me guia e me encaminha. Então, se a gente não tem força, a gente tem que se apegar à força de Deus. Nossos amigos não nos apoiam. Se nós não temos forças porque estamos consumidos como Davi, então não há outro meio a não ser confiar em Deus, porque Ele é o nosso Deus. Até porque mesmo que os nossos anos estejam gastos de tristezas, Davi nos faz lembrar uma coisa no verso 15, que os meus tempos estão nas suas mãos, em outras traduções, o meu futuro. E então, se nós temos esperança no futuro,
Como Davi, nós dizemos ao Senhor: faz-nos, Senhor, resplandecer os nossos rostos. Faz com que a gente seja salvo por tuas misericórdias. Então, tudo que ele vai falar, ele sempre coloca na conta de Deus. Salva-nos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo amor do teu nome, ou seja, pela honra de quem você é. Porque o nome era uma coisa que as pessoas honravam muito naquela época. Então, por amor do teu nome, pela honra do teu nome, tu farás. Então, quando você estiver desamparado, desiludido, triste, angustiado, consumido a alma, o ventre, os olhos, como Davi, lembre-se, não pela tua força, mas pela força de Deus. Não pelo teu querer, mas por amor do nome dele. Porque ele é fiel. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque ele é santo, verdadeiro, justo e nunca falhará. Porque a sua misericórdia é grande, porque a sua bondade é maior ainda, e porque ele nos salvou. Então, quando você não tiver força, use a dele. Por quê? Porque no último verso ele diz: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, se você espera na força dele, se você espera no amor do nome dele, ele lhe guiará, lhe encaminhará para que um dia você perceba que automaticamente você está indo pela sua própria força. Que automaticamente o seu coração está fortalecido porque você se esforçou. Porque você esteve mais um dia. Porque você caminhou mais uma milha. Porque você estava lá mais um dia mesmo quando você não tinha força de estar. Não se esqueça de ir no culto no próximo domingo. Leia sua Bíblia, não te aparte das Escrituras. Lembre-se que Cristo vive. Fica com Deus aí.